Bem-vindo ao Lições da Bíblia. Esta semana nós vamos lembrar de um dos assuntos muito importantes nas Escrituras. Outras lições do Mestre dos Mestres. Há várias lições que Jesus ensina. Acompanhe conosco, não saia daí, que a gente já volta com Lições da Bíblia. Você está aqui conosco no Lições da Bíblia. Aqui é o pastor Alceu, sou pastor aqui na TV Novo Tempo e é um privilégio estar com você agora, aonde você está aí, para nós lembrarmos as lições de Cristo quando esteve aqui na Terra. Nesse trimestre, nessa temporada, nós estamos estudando um assunto muito importante. E aqui eu quero mostrar para você o nosso guia de estudos e o nosso tema: Educação e Redenção através da Palavra de Deus. E eu quero já apresentar para você os nossos convidados desta semana aqui no Lições da Bíblia. Estamos aqui com o pastor André Vasconcelos, bem-vindo ao programa Lições da Bíblia. Muito obrigado, pastor. E também o pastor Michelson Borges, bem-vindo a esta semana aqui no Lições da Bíblia. Obrigado, pastor. É um prazer retornar aqui ao programa. Olha, amigos, quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente sempre clama a iluminação do céu. E eu quero convidá-los agora para nós orarmos. Pastor Michelson, pode orar conosco? Ok, vamos orar. Bondoso Deus, eterno Pai, nosso Criador, nós te louvamos, Senhor, pelo privilégio que temos de abrir a Tua Palavra e de extrair dela lições e também motivação para a nossa vida. Que Tu estejas conosco neste momento, aqui neste programa, que possamos tocar nos pontos mais importantes aqui deste guia de estudos e que isso seja uma bênção na vida das pessoas que estão nos assistindo. É o que nós pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. 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 Quero convidar você a pegar o seu guia de estudos, pegar a sua Bíblia, porque a partir de agora nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais nas lições deixadas pelo Mestre dos Mestres. E aqui há várias lições na Bíblia, inclusive nos Evangelhos. Então nós vamos abrir a Bíblia e eu já peço desde já, pegue a sua Bíblia e nos acompanhe aqui. Essa semana nós estamos vendo essa questão das lições do Mestre dos Mestres. Parece, pastor André, que há uma fuga, no princípio aqui, há uma fuga de um casal. E eles fogem de quem? E por quê? Bom, eles fogem de Deus por causa da vergonha, né? Tem algo que me chama muita atenção nesse relato de Gênesis 3, pastor Alceu, especialmente no verso 8, que diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Essa expressão me chama bastante atenção, porque no original nós encontramos em hebraico escrito Betor Etz Hagam. Literalmente seria assim, no meio da árvore, no singular, do jardim. Por que essa expressão é interessante? Porque essa palavrinha Betor, no meio, aparece algumas vezes no relato de Gênesis 2 e de Gênesis 3, referindo-se à árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, e à árvore da vida que estavam no meio do jardim. Por isso, até alguns intérpretes judeus, por exemplo, o rabino Abravanel, vai dizer que Adão e Eva, depois de pecarem, se esconderam no meio da árvore do conhecimento do bem e do mal. E essa ideia parece ter bastante sentido, porque a cena seguinte apresenta Deus, né, como se fosse ali um tribunal, em que ele, como juiz, né, na prerrogativa de juiz, dá a sentença, né, para a serpente, para Adão e para Eva. E parece que eles estão todos reunidos. Então, olha que curioso. Quando o homem se afasta de Deus, quando o homem peca, ele se afasta do Senhor ao mesmo tempo em que se aproxima moral e geograficamente de Satanás. Então, ele se afasta do Senhor e ele procura asilo, ele procura se esconder em quê? No originador do mal. Então, essa expressão dá a entender, pode dar a entender, que ao se esconderem de Deus, eles procuraram um abrigo na árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles estão, então, numa fuga de Deus, é isso, né? Exatamente. Eles estão numa fuga. E interessante esse detalhe, né? Se esconder no meio das folhagens da árvore. A gente sabe pelo livro de Salmo que o homem foi criado um pouco menor do que os anjos. É assim que diz a palavra de Deus. As árvores eram grandes, eu imagino,
que você acha, pastor Michelson? Esse esconde-esconde, porque a hora que eu vejo essa fuga e esse esconderijo, eu lembro daquelas brincadeiras que as crianças fazem, né? E pais brincam com os filhos de se esconder. E eles se escondem. Eles não tinham ciência da onisciência de Deus? O que vocês acham? O pecado, ele cega mesmo, né? Ele torna a pessoa, traz pensamentos absurdos, né? Como este, né? De achar que folhas de árvore poderiam cobrir a nudez, né? Por exemplo, né? A autojustificação, né? Tentar resolver o problema por si mesmos, né? Então, uma das facetas do pecado é essa, nos deixar loucos, nos deixar com os pensamentos erráticos, né? Complicados. Aliás, eu quero ler aqui um trechinho do guia, pastor, bem no começo aqui do domingo, que diz assim, ó, comer daquela árvore era proibido, porque a árvore representava algo, a tentação de colocar Deus de lado e declarar, eu posso servir de norma para avaliar a minha vida, né? Eu daria um nome para isso aqui hoje, relativismo, né? Deus estabeleceu um padrão, mas eu posso ter o meu padrão. Deus disse que eu não devo pecar, não devo comer isso aqui, é o símbolo do pecado ali. Mas Eva pensou, não, mas eu posso, porque eu sou inteligente, eu tenho condições, eu vou fazer isso, né? Então, essa relativização entre aquilo que está escrito, aquilo que Deus proferiu e a minha opinião, aliás, alguém disse que não existem verdades, né? Existe uma verdade e a sua opinião e a minha, né? Então, há uma verdade, é a palavra de Deus, né? E nós estamos estudando aqui sobre educação, sobre os mestres, né? Há uma verdade, um parâmetro, né? E eles se afastam do parâmetro. Agora, e tentam depois se esconder, tentam se auto-justificar, tentam cobrir aquilo que fizeram, em lugar de fazer o que tem que ser feito, confessar e se arrepender e abandonar. Mas a atitude de Deus aqui também, ela sobressai, né? Deus, ele não se afasta, Deus não os abandona, ele faz a mesmíssima coisa que sempre fazia, né? Ele vai ao jardim e procura por seus filhos. A diferença é que eles estavam escondidos. E Deus pergunta. E aí volta a sua pergunta, né? Mas ele não era onisciente, não sabia de tudo, né? Por que Deus pergunta? Onde é que vocês estão? Na verdade, essa pergunta não é uma revelação de que Deus não sabe. Sim. É uma oportunidade que ele lhes concede de reconhecer onde estavam. Eu quero perguntar para os nossos aí telespectadores, para você mesmo que está nos acompanhando, né? Talvez a pergunta possa ser para você também, para mim também. Onde você está? Em que momento de sua vida você está? O que você está fazendo nesse momento? Correndo para Deus, correndo de Deus, correndo com Deus, juntamente com Ele, né? A pergunta é para você, é para mim também, todo momento, né? Onde você está? Deus sabe, mas Ele quer que nós nos tornemos conscientes dessa nossa fuga, dessa nossa caída, dessa nossa condição, para que a solução venha dele, então. Ele é o solucionador, mas ele também faz com que você e eu, né, nós entendamos assim, olha, eu estou aqui, Senhor, eu estou perto ou estou longe. É para que o homem pense, porque o ser humano tem essa capacidade de pensar, né? E a gente não pode relativizar nada, né, pastor Michel, pastor André? A verdade, ela é absoluta. Então não tem a minha verdade, a tua verdade, embora os escritores, os livros falem assim, nós estamos vivendo numa época de pós-verdade. Não, a verdade se mantém verdade. Eu até achei interessante aqui no guia, no domingo ainda, diz assim, Deus os ajudou a perceber os tristes resultados de suas ações. E Deus está trabalhando com duas palavrinhas aqui no Jardim do Éden, causa, né, e a consequência. E a consequência a gente tem sofrido até os dias de hoje. Pastor André. Só um detalhe, pastor. Pois não? Pois não. Adão e Eva não eram brasileiros, né? Mas tentaram dar um jeitinho aqui, né? Ao coser roupas de folhas que iriam cair, iriam enfim, né? Desgastar, murchar, eles tentaram resolver, né, a coisa por si mesmos. Mas a solução veio de Deus quando ele, não está aqui no guia, mas a gente sabe da história, ele então confecciona roupas de pele de cordeiro, né? Que é tipologicamente falando, aponta para Jesus, o Cordeiro de Deus. O verso 21, então, né? Exatamente. A solução vem de Deus. Então, se você está em fuga ou caído, olhe para Jesus, né? Ele traz a solução, ele mesmo é o Cordeiro. Então, não podemos relativizar, nem dar ouvidos a Satanás, que nos quer manter sempre no fundo do poço, né? Nós temos que olhar para Deus e saber que a solução vem dele. Deus trata com o pecado, né? Ele trata com o pecador e ele ama o pecador, mas a solução para o pecado vem dele mesmo. Que amor é esse, né? São as lições do mestre dos mestres. Agora, pastor André, a gente olha assim o fruto e muitas pessoas se perguntam qual é o fruto. No nosso guia a gente também trata desse assunto. E o que era? Era uma maçã?
Na verdade, essa ideia da maçã está no imaginário coletivo, né? Mas a Bíblia não fala, não identifica esse fruto, simplesmente chama aquela árvore de árvore do conhecimento do bem e do mal. Então é importante destacar, porque algumas pessoas perguntam, né? Por que uma fruta poderia causar tamanho estrago, né, na humanidade? Na verdade, não foi a fruta que causou isso, né? É o que ela representava. Então, aquela fruta, né, aquela árvore representava a obediência ou não do ser humano. Então, Deus havia estipulado, né, como o legislador, ele faz um pacto com o seu povo, e como legislador é ele quem estipula, né, as leis que prescreve aí os mandamentos. E ele disse, olha, você não deve comer, vocês não devem comer da árvore do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque quando vocês comerem, vocês vão morrer. Então, ele já legislou, deixou o mandamento e disse quais seriam, né, as bênçãos e maldições dessa aliança, desse mandamento. Se eles obedecessem, eles viveriam eternamente ali no Jardim do Éden e gozariam de todas os benefícios ali do jardim, né? Seriam felizes, viveriam em harmonia, em comunhão com Deus eternamente. Mas, se desobedecessem, então eles morreriam. Porque o salário do pecado é a morte, né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida e a vida eterna. Olhando para essa questão de Adão e Eva, Deus provendo, essa questão deles terem entendimento das orientações de Deus, e até você mencionou a lei de Deus. Então, a lei de Deus não surge em Êxodo 20. Ela já é anterior a isto? Na verdade, a gente vê claramente isso, por exemplo, em Êxodo 16, né? O maná caía 6 dias, né? E no 7º não caía. Então, já tinha uma lição prática, objetiva ali de que o sábado deveria ser obedecido. E mesmo em Gênesis capítulo 2, versos 1 a 3, a gente vê ali o próprio Deus estabelecendo o descanso, né? A pausa, o Shabat, né? Lá em Êxodo 20... digamos assim, é formalizado em texto, né? Então, Deus escreve com o seu dedo em tábuas para eternizar também um conteúdo que seria de pedra, passado oralmente, né? Então, ele coloca ali num material durável e em palavras inteligíveis, né? Para os seres humanos. Então, a lei, ela é colocada ali, mas já existia. Por exemplo, José no Egito, antes, né? Da promulgação da lei lá no Sinai. Como que José no Egito sabia que adulterar com a esposa de Potifar consistia num pecado? Ele diz, como eu posso pecar contra o meu Deus, se não havia ainda as tábuas da lei? É porque a lei já existia, o conceito de lei, Satanás quebrou a lei no céu, né? E ele foi expulso lá por esse motivo. Então, repito, em Êxodo 20, ela é apenas escrita em tábuas, mas os mandamentos já são eternos, né? São eternos. Muito bem. Olha, há uma fuga aqui. Adão e Eva fogem de Deus. Deus vem ao encontro deles. Deus vem para resgatá-los e faz com que caiam em si. Agora, uma outra fuga aqui que aparece também no nosso guia. E nós estamos indo aqui agora para a segunda-feira. Há uma fuga de um homem, um herói da fé, né? O nome dele é Jacó. Mas ele está fugindo e ele para descansar nessa fuga, puxa uma pedra ali, deita com a cabeça na pedra. A Bíblia até fala, a Bíblia é interessante demais, dá detalhes, né? Um travesseiro, usou a pedra de travesseiro. E naquela fuga, que a gente está falando de Jacó, Jacó foge do seu irmão por causa do problema com a primogenitura. E é interessante demais essa história, porque Jacó tinha uma propensão à espiritualidade. E parece que Esaú, uma propensão a lidar com os recursos, com as propriedades, com a administração. Jacó queria a vida espiritual e por isso ele vai em busca da primogenitura e tem até a promessa na Bíblia. Agora, ele roubou, é assim que diz a Bíblia. Ele roubou a primogenitura numa artimanha. Amigos, ele foge. Agora, o que acontece nessa fuga desesperada? Nesse momento da pedra, ele tem, parece que uma visão. O que aconteceu aqui? A gente vê Deus de novo indo atrás, né, do pecador, né? Ele buscando o pecador, né? Só que aqui com um sonho, né? Ele tem um sonho que depois vai ser identificado como, na verdade, mais uma das ilustrações do ministério de Cristo, né? Porque Jesus é a ponte entre o céu e a terra. Ele é o único que pode ser a ponte, porque ele é homem-Deus, Deus-homem, né? E por essa ponte os anjos descem e sobem, né? Essa escada. Então, eu vejo assim com muita... É muito emocionante isso aqui, né? Assim como Deus foi em busca de Adão e Eva quando caíram, Deus vai em busca do seu filho errante, porque ele não só roubou, ele também enganou, né? Enganou o pai, uma artimanha... Manipulou, né? A mãe participou disso aí, né?
E infelizmente ele nunca mais viu a própria mãe, né? Então o pecado tem consequências. Isso é outro ponto, né? Deus perdoa, Deus restaura, mas as consequências muitas vezes elas nos acompanham por toda a vida. Por isso é importante pensar naquela frase que diz assim, eu sou livre para fazer escolhas, mas sou escravo das consequências, né? Então ele teve algumas consequências amargas na vida, mas Jesus que é a escada, restabeleceu essa comunhão com o céu, né? E Jacó então pôde chamar aquele local de Betel, casa de Deus. E eu até faço um apelo de novo aqui para os nossos telespectadores, né? Transforme a sua casa numa Betel, transforme o seu trabalho numa Betel, né? Transforme o ambiente em que você está numa Betel. Como? Convidando Deus a estar ali. Porque Betel é casa de Deus. Onde Deus está, ali é a sua casa. Pois não, pastor André? O próprio Jesus faz alusão a esse sonho, né? Lá no capítulo 1 de João, que nós já mencionamos algumas vezes, mas mencionamos na semana anterior, mas em João capítulo 1, verso 51 diz assim, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então aqui tem uma clara alusão à escada lá do sonho de Jacó. E como o pastor Michelson falou, Deus sempre está buscando o ser humano errante. Isso fica claro na parábola do filho pródigo, isso ficou claro em Gênesis capítulo 3, ficou claro também em Gênesis capítulo 4, onde Deus pergunta para Caim, né, onde está o teu irmão Abel? Então Deus sempre está em busca do pecador. Tem um teólogo que eu gosto bastante, um teólogo e filósofo judeu, o nome dele é Avraham Heschel, e ele tem um livro que é intitulado Deus em Busca do Homem. E é exatamente isso, Deus sempre está buscando o ser humano. E é interessante porque quanto mais o ser humano erra, quanto mais o ser humano peca, parece que a vergonha, o sentimento de culpa faz com que ele se afaste ainda mais de Deus. Mas Deus, né, na figura de Jesus, diz, né, para vir até ele. Aquele que vier a mim, de maneira nenhuma, né, eu lançarei fora. Então Jesus está sempre com os braços abertos. Então não importa o quão longe, né, alguém possa pensar que tenha se afastado dos caminhos de Deus, sempre há a oportunidade de retornar. E Jesus está sempre com os braços abertos para receber essas pessoas. Por quê? Porque ele está em busca do pecador. Ele veio para justamente salvar aqueles que estão perdidos. Agora uma pergunta aqui para o grupo. A lição está enfatizando aqui, né, durante todo o trimestre, o guia de estudos, né, a educação. Aqui na semana especificamente, Jesus como mestre dos mestres também, né? O título aqui é Outras lições do mestre dos mestres. Se Jesus vem para resgatar, né? Ele vem para restaurar, como nós, imitadores dele, temos que agir, né? Essa é uma ótima pergunta, pastor Michelson, que a gente precisa continuar pensando aqui juntos com o nosso guia de estudo. E essa pergunta é para você. Olha que desafio. A gente está estudando sobre a educação e redenção. Se Jesus liga o céu e a terra, se Jesus vai em busca do homem, nós precisamos também buscar e salvar aquele que está perdido. Nós esperamos por você aqui no Lições da Bíblia, porque a gente volta já já. Você está aqui no Lições da Bíblia e como é bom nós estudarmos a Palavra de Deus, estarmos pertinho da Palavra, e o nosso guia vem falando de uma lição muito interessante para nós, outras lições do Mestre dos Mestres. Essa temporada nós estamos aprendendo um pouco mais sobre educação e redenção e estamos vendo que tem tudo a ver, estão ligadas à obra de transformação. Sabe que se você quiser aprofundar os seus conhecimentos da Bíblia, nós aqui do Lições da Bíblia, nós queremos presentear você com um curso da Bíblia para que você aprenda mais acerca de Deus e da sua palavra. O nome do curso é Descobertas Bíblicas. Você gosta de descobertas? A Bíblia tem muitos assuntos. Tem até respostas que o Google não dá para você. Então, como é que eu faço para ter esse curso da Bíblia que é gratuito? É fácil. Vá ao site biblia.com.br e você vai encontrar ali gratuitamente para você o estudo da Bíblia, um estudo mais profundo chamado Descobertas Bíblicas. É um presente do Lições da Bíblia para você. Conosco aqui hoje estão dois amigos, o pastor André Vasconcelos e o pastor Michelson Borges. Pastor Michelson, o pastor é casado, tem filhos, conta pra gente aí. Sou, graças a Deus, muito bem casado com a Débora Tatiane.
Tenho 3 filhos, 2 meninas e um garotinho de 10 anos. Elas têm 18 e 15 anos. Somos catarinenses, a Débora e eu, né? Mas criamos os filhos em Tatuí, são então tatuianos ali. O pastor trabalha em Tatuí, então já tiveram os filhos ali. Então, se uma menina tem 19, 18? Vai fazer 19 em Vai janeiro. fazer 19 anos. E essa filha já nasceu em Tatuí? Sim, os 3 são tatuianos. A gente brinca lá, pé vermelho, né? Porque é a característica do solo ali daquela região interior de São Paulo. Fica mais ou menos 3 horas aqui de Jacareí, onde estamos aqui na Novo Tempo. E da capital paulista, de São Paulo? 1h30, mais ou menos, né? 1h30. Lá fica a Casa Publicadora Brasileira, que é onde eu trabalho. Uma das 60 editoras adventistas do mundo, né? A Casa Publicadora é a editora que atende todo o Brasil e alguns países também de fala portuguesa na África, por exemplo. Estou lá há 21 anos e atualmente sou editor da revista Vida e Saúde. Vida e Saúde. Que revista importante para nós, que envolve também o Ministério de Cristo, né? O Ministério da Cura, né? Exatamente. Agora, pastor André, a gente está olhando aqui nessa temporada Educação e Redenção e hoje Jesus como Rabi. Rabi é uma palavra para mestre e os discípulos usam muito essa palavra. Agora, Jesus é só um Rabi? Ele era apenas um mestre ou um revolucionário ou um professor? Quem é Jesus? Bom, pastor Alceu, como nós mencionamos na semana passada, Jesus não era apenas um mestre humano, Jesus era o mestre por excelência porque ele era Deus. E isso fica muito claro em João capítulo 1, verso 1, que diz, no princípio era o verbo, ou palavra, né? E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo era Deus. Então, aqui a declaração é clara. Jesus é identificado aqui como uma pessoa distinta da divindade, e a sua divindade é reafirmada. Então, ele é uma pessoa distinta do Pai, mas assim como o Pai, ele é plenamente Deus. Então, Jesus é plenamente homem, mas plenamente Deus. Filipenses 2, 5-11 diz, ele tinha a forma, mesmo subsistindo na forma de Deus, ele assumiu a forma de homem. Então, Jesus era o mestre dos mestres, porque era Deus ensinando os seres humanos. E não era um disfarce, né? Não era um faz de conta, não, eu só sou humano de fazer de conta aqui. Não, como diziam algumas heresias, né, do primeiro século, né, como a ideia docetista de que ele tinha apenas a aparência de ser humano, mas na verdade ele não era um ser humano. Jesus era plenamente humano e plenamente Deus. Então esse é o mistério da natureza de Cristo, né? Essa amálgama, né, entre homem e Deus, né? Aqui no mesmo capítulo de João, Evangelho de João, né, capítulo 1, no verso 14 diz assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, né? O verbo aqui tabernaculou, né? Mais bem traduzido, né? Era o santuário, antigo santuário, agora encarnado na pessoa de Cristo, né? Era o cordeiro, era o santuário, era o sacerdote, tudo numa pessoa só. E o verso 18 diz assim, ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai, junto ao Pai, é quem o revelou. Você percebe aqui que as duas pessoas da divindade triuna aparecem, né? Tem também o Espírito Santo, mas nesse texto aqui ele não menciona. Aqui você vê, ninguém jamais viu a Deus o Pai, mas o Deus unigênito, e aqui sim a palavra é monogenês, né? Eu acho que no programa anterior até eu troquei, eu citei para Coríntios a palavra monogenês, quando era prototokos, né? Mas aqui é monogenês, né? É o mais exaltado da sua natureza ali, única, né? Ninguém jamais viu Deus, o Criador, Jesus veio para revelá-lo, né? Ele então é a suprema revelação da divindade, né? Quer saber como Deus age com os pecadores, com as crianças, com as mulheres, com os marginalizados? Olhe para Jesus, leia os evangelhos e você saberá como Deus age com todas as pessoas, né? E como professor também, né? Porque ele era um professor por excelência. Ele ensina coisas práticas, ele ensina valores, ele ensina algo que ele vai deixar um legado. Esses dias eu estava conversando com um amigo, até no programa Entre Família, e eu estava falando assim, ó, herança a gente tem a ver com recursos. Agora, legado é aquilo que você deixa para a sociedade. E Jesus deixou um grande legado através dos seus alunos. João Batista aparece aqui também no nosso guia, nessa parte de o Rabi Jesus, na terça-feira, falando assim que João, as pessoas olhavam para ele, os líderes religiosos da época, os líderes políticos também, e olhavam para João e falavam assim, ele tem algo especial, ele tem algo especial. Só que João, ele tinha algo especial e ele é o mensageiro do Senhor, e a gente falou até esses dias atrás que ele era Elias, né? Ele veio também no espírito de Elias. João,
o Batista batiza Jesus. No batismo, o Pai está ali, o Espírito Santo e o Filho. A Trindade está reunida ali naquele momento. Se João Batista tinha algo de especial, agora imagine Jesus. E João até falou, né? Olha, Jesus, vem alguém depois de mim que não sou digno nem de desatar as sandálias, desamarrar as sandálias. Amigos, Jesus é Deus então, pastor? Sim, e inclusive o próprio prólogo aqui de João, no verso 8, diz em relação a João Batista que ele não era a luz, né? Mas que a luz verdadeira era Jesus, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Uhum. Então, Jesus era a verdadeira luz. As outras luzes são derivadas. Uhum. Então, elas não são uma luz em si mesmo. Então, João Batista era luz, porque João Batista era uma pessoa fiel, mas ele não era a verdadeira luz. A verdadeira luz era Cristo, e todas as demais luzes são derivadas. Então, como um cristão, como uma pessoa fiel, como uma pessoa que faz o bem, nós podemos ser luzes. O mestre mesmo disse, né? Vós sois a luz do mundo, né? Exatamente. Mas não é o holofote. Exatamente. Essa luz, nós poderíamos dizer que nós somos refletores. Exato, né? Melhor refletores. Então, a luz não procede de nós, a eletricidade não vem de nós. Nós podemos, sim, ser um canal de luz, mas essa fonte de energia tem que vir de alguém maior. É tipo, assim, o Sol e a Lua. A Lua não tem luz própria, ela reflete a luz do Sol. É isso, né? Exatamente. E Jesus tem autoridade para falar isso, né? Vós sois a luz do mundo. Uhum. Porque ele disse, eu sou a luz do mundo. Jesus ainda continua iluminando a todos aqueles que o busquem. Ellen White é minha escritora preferida. Eu gosto muito de ler os escritos de Ellen White. E há uma citação aqui no nosso guia que diz assim, o maior mestre que o mundo já conheceu. Jesus é o maior mestre. Afinal, era Deus. Era Deus, né? Ensinando aquilo que Ele criou. Ele ensinou aquilo que Ele criou. Por isso, na beira da praia, por isso a questão da semente. Uhum. Há uma citação no livro Educação, de Ellen White, que ela diz assim, que Deus é capaz de ver um carvalho, uma árvore poderosa, numa pequena sementinha, e macieira numa semente de maçã. Isso me impressiona o coração. E essas lições Jesus extraía da natureza. Agora tem uma mulher, e as mulheres aparecem na Bíblia, e Jesus tratou assim de forma muito assim agradável às mulheres, ele foi solidário às mulheres, ele teve compaixão das mulheres, e ele apresentou as mulheres como criadas por Deus. Mas tem uma mulher que retrucou Jesus, e o nosso guia até fala, a mulher que retrucou. Ela era da região de Tiro e Sidom, ela gostava de pets, né? Parece que ela tem um cachorrinho aqui, né, pastor Michelson? É interessante demais essa passagem aqui, porque Jesus, como mestre, ele sempre arrancava reações, né? E levava as pessoas a refletir. E eu gosto de pensar nessa história aqui como mais um exemplo de contextualização perfeita, né? Ele faz com que os discípulos pensem, levando em conta o background cultural deles, e faz com que a mulher sírio-fenícia pense, levando em conta o background cultural dela, que podemos chamar de pagã, não era da nação ali dos judeus, né? Então ele fala assim, olha, eu não posso dar o pão, né? Porque ela vem pedir algo para Jesus. Uhum. E eu não posso dar o pão, né, dos meus filhos para os cachorros, para os cachorrinhos. Bom, judeus que não tinham contato com cães, né? Porque eles tinham como animais imundos, né? Tinha cães lá, mas não eram pets, uhum. né? Ao passo que essa mulher provavelmente tinha lá seus pets, né? Porque ela conhecia o comportamento deles, tanto é que ela retruca, dizendo assim, mas Senhor, os cãezinhos comem das migalhas que caem da mesa. Perfeito, né? Uhum. Ele ensina uma lição tremenda para os judeus, para os seus discípulos judeus, de que aquela mulher era também uma filha de Deus, porque ele vai atender o pedido dela, uhum. e ensina para ela, né, que todos têm direitos, mesmo aqueles que se acham cachorrinhos, uhum. né? Ela poderia comer da mesma comida, e depois ela é chamada filha, uhum. ela é tida como filha mesmo, né? Então, essa lição aqui me fez pensar, pastor, na da semana passada, quando a gente estudou lá sobre os magos, né, lá do Oriente, né, que segundo a tradição poderiam ser da Pérsia, né? Uhum. Aqueles homens não eram judeus, mas eles tinham as escrituras judaicas, eles liam a Bíblia, digamos assim. Uhum. Eles eram pessoas sinceras, né, buscavam... conhecessem a profecia de Balaão, que falava que a estrela procederia Exatamente. de Jacó, né? Uhum. E com esse conhecimento, eles foram atrás do menino, do Messias. E quando chegam lá, Herodes, que estava imerso na cultura que lhe favorecia, uhum. ele poderia ter encontrado o Messias muito tempo antes, Herodes fica alarmado.
e os magos ficam felizes, né? Duas reações. Aqui nós vemos também uma mulher pagã, não pertencente ao povo judeu, mas que vai em busca do Messias. Ela ouviu falar dele, ela tinha algum conhecimento dele, e ela o reconhece como Messias. Então isso para a gente é uma lição muito séria, né? Nós que nos consideramos o povo remanescente, o povo que tem todo o conhecimento, né? Será que estamos dando o valor devido a tudo que nós temos? Porque muitas vezes pessoas que têm apenas migalhas da verdade dão muito mais valor ao que têm do que aqueles que têm o pão, aqueles que têm o alimento completo, tem uma ceia farta na mesa, mas talvez não estejam dedicando tempo para se alimentar disso, né? É bom pensar nesse aspecto. Jesus, ele está dando lições, porque os discípulos estão ali. Eles estão observando. O evangelho é para todas as nações. Não há um exclusivismo. Jesus está ensinando isso. Olha, você não pode ser exclusivista, você tem que incluir. E eu estava te ouvindo aqui falar, a gente conversando, eu pensando nos links, né? Jesus preparou o solo do coração dos discípulos para que quando eles recebessem o Espírito Santo, eles saíssem pelos caminhos de Roma, as ruas de Roma, as estradas romanas, anunciando sem preconceitos. Mas eles parece que não entenderam bem direito a lição, porque Pedro tem uma visão de um lençol, né? Com animais puros e animais que também são imundos. Vai levar um tempinho para aprenderem isso, né? Demora, né, para aprender. Agora, Jesus prepara o solo do coração. E essa questão de quebrar preconceitos e barreiras culturais e raciais, a gente vê um Deus que se importa com todos. Aliás, pastor André, o destinatário dessa lição foram os discípulos, né? Eles Exatamente, foram os destinatários. Porque as respostas de Jesus para aquela mulher eram um tanto lacônicas, né? Então ele diz, né, que não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas ele não identifica quem são essas ovelhas. Aí depois ele diz, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, mas ele não diz quem são os cachorrinhos, a mulher é que se identifica como um cachorrinho. Então, veja, se a carapuça serviu? Ele intencionalmente é assim, um pouco ambíguo, porque ele está provocando. Ele quer ver a reação dos discípulos. O mestre dos mestres. Ele quer quebrar o exclusivismo judaico daqueles discípulos, né, daqueles judeus. E quando eu paro para pensar nessa questão, a gente vê como Deus é inclusivo. E quando eu penso nessa relação entre pagãos, cananitas e essa imagem de um cachorro, me lembra muito a figura de Caleb. Por quê? Porque Caleb, que era um príncipe de Judá, né, foi um dos espias enviados lá para Canaã, era filho de Jefoné. E a Bíblia diz que Jefoné era quenezeu. E segundo Gênesis capítulo 15, os quenezeus habitavam no território que Israel deveria conquistar, ou seja, o território de Canaã. Então, veja só, um dos príncipes de Judá, na verdade, não tinha uma ascendência pura, né, israelita. E o nome Caleb, em hebraico, né, remete à palavra Kelev, que é cachorro. Então, veja, você tem essa associação entre os habitantes de Canaã, os pagãos que são considerados cachorros, mas veja, aquele que é, entre aspas, o cachorrinho da história, vem a ser príncipe de Judá. Então, ao falar dessa forma para aquela mulher, Jesus estava ensinando para os discípulos que aquela mulher era uma das ovelhas perdidas da casa de Israel. E ela também, assim como Caleb, poderia ser uma princesa, né, um príncipe na casa de Israel. E olha só que interessante, porque a confissão de fé daquela mulher, né, ela vem e diz assim: Filho de Davi, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. E essa expressão filho de Davi é um título messiânico. Ela, em algum momento, teve contato com as escrituras judaicas. Ela vivia ali na região de Tiro e Sidom, né, na região fronteiriça, e possivelmente ela interagiu em algum momento com um judeu, e haviam judeus em todas as partes do império. Então, ela faz aí uma proclamação de fé. Então, veja, a figura de Davi aparece intimamente associada com a casa de Israel. Olha... Então, veja só, você tem uma conexão. Ela é a ovelhinha da casa de Israel que Jesus foi buscar. Amigos, que impressionante o estudo hoje aqui no Lições da Bíblia. Jesus ouviu a voz da mulher, ele a incluiu, e não só fez isso, ele curou a pessoa por quem ela clamava que era um ente muito querido. Deus tem planos para você, Ele quer incluir você, porque Ele é o mestre dos mestres. Voltamos já aqui no Lições da Bíblia. Olá, amigos, estamos aqui com você no Lições da Bíblia, estudando nesta temporada com o nosso guia Educação e Redenção.
E nesta semana, de forma especial, estamos vendo as outras lições do Mestre dos Mestres, Jesus. Conosco aqui, pastor Michelson Borges e também o pastor André. Pastor André é casado, tem filhos, conta pra gente. Sou casado, muito bem casado. Minha esposa se chama Angélica Lamborghini Vasconcelos. Angélica Lamborghini Vasconcelos. Eu posso dizer que eu tenho uma Lamborghini. Tá bem. O pastor André também trabalha como o pastor Michelson na Casa Publicadora Brasileira. Sim, trabalho na editoria de livros denominacionais e na editoria de periódicos. Periódicos. De revistas, especialmente com a revista Conexão 2.0, que é uma revista voltada para jovens. Específica para jovens. Uhum. Tá bem. Muito bem, amigos. Nós estamos vendo aqui esse momento tão especial sobre as lições de Cristo, sobre as lições do Mestre dos Mestres. Agora, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Aparece o título para nós aqui, Um Aluno que Entende. Quem que é esse aluno? Eu acho interessante que esse aluno que entende usa a mesmíssima expressão para se referir a Jesus daquela aluna que não entendia tanto, né? Ontem, na lição, no conteúdo correspondente ao dia de ontem, no guia aqui, nós falamos sobre a mulher Ciro-Fenícia, né? E ela é uma pagã, digamos assim, chega a Jesus e se refere a ele como Jesus, o filho de Davi, né? Um título messiânico, como explicou o pastor André. E aqui nós vemos um senhor, Bartimeu, nome judeu, né? Portanto, não era alguém de uma nação não judeus, né? O nome aramaico, né? O nome aramaico, filho de Timeu, Bartimeu. E ele usa a mesma expressão para Jesus, né? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele também cria no Messias, tinha essa concepção de Jesus como Messias. E o interessante aqui é que Jesus não só lhe concede uma cura, aliás, Jesus pergunta o que ele quer, né? Isso a gente conversava até quando vinha para cá na viagem, né? Não é estranho Jesus perguntar para um cego, o que você quer? É óbvio que ele quer enxergar, né? Jesus faz umas perguntas assim um pouco desconcertantes, mas ele é o mestre, né? Então ele sempre tem uma intenção por trás das palavras, né? E nesse caso, claro que ele queria fazer mais ou menos aquilo que ele pede que nós façamos quando oramos, né? Tem um texto da escritora Ellen White que você gosta, eu também gosto muito dela, né? É minha preferida, em que ela fala assim, faz parte do plano de Deus conceder em resposta à oração aquilo que ele não nos concederia de outra forma se nós não pedíssemos, né? Então, quando nós pedimos algo a Deus, isso mostra que nós valorizamos o que queremos, né? E que quando recebemos, nós atribuímos a Deus e, portanto, a nossa fé, ela aumenta. Então, eu entendo que Jesus estava como que provocando aqui realmente aquele homem, né? Você quer mesmo isso? Isso é valioso para você? Sim, Senhor, eu quero ver. Então, está aqui a cura, né? Porém, há um passo adicional aqui, que eu acho muito bonito no caso da cura do cego Bartimeu. Qual é? É o fato de que ele não só foi curado da cegueira, como ele andou com Jesus depois. Sim. Ele acompanha Jesus até Jerusalém. Isso tem uma simbologia aqui maravilhosa, né? Será que nós que fomos... agora eu vou voltar para o tema das lições 5 e 6, que nós acabamos aqui comentando nessas 2 semanas, né? Jesus é o mestre dos mestres. Jesus é aquele que quer nos abrir o entendimento, quer nos trazer luz para a compreensão, né? Criar em nós uma cosmovisão cristã poderosa, né? Ele quer nos tirar a cegueira espiritual. Ok. Só que se eu sou curado por Cristo pontualmente e abandono o conteúdo, abandono o contato com o Mestre, paro de segui-lo até Jerusalém, né? No caso aqui é celestial, eu posso eventualmente ficar míope de novo, ter a cegueira de volta, né? A minha cosmovisão ficar turva. Então, a garantia de que eu vou enxergar bem ao longo do caminho até Jerusalém é estar em comunhão constante com Jesus. Seguir o Mestre aonde quer que ele vá. Se eu continuar nesse caminho, a garantia que eu tenho luz na minha vida, né? E de que eu vou continuar enxergando bem, como aconteceu com Bartimeu. Eu acho muito interessante, e até o nosso guia falou disso, que quando Jesus falou com ele, ele deu um salto e ele larga o seu bem mais precioso, que é a capa. Ele tinha uma capa que usava de cobertor, de abrigo, né, para se aquecer e tudo mais. Ele larga a capa, ele se desprende daquilo que ele tem para alcançar um valor maior. E eu entendo que nós, como filhos de Deus, e gente que quer andar perto do Mestre dos Mestres, nós precisamos ter esse desprendimento. Então, aquilo que te aprisiona, você deixa e para você encontrar a luz. Os discípulos... E pastor, só um detalhe, você abriu uma brecha aqui interessante, né? E não precisa ser necessariamente coisas ruins, né? Porque a capa era boa. Era boa. Talvez coisas boas estejam competindo em relação ao nosso tempo com coisas essenciais, né? De repente, eu estou
gastando tempo demais com algum tipo de leitura, algum tipo de conteúdo midiático. Eu repito, não precisa ser necessariamente coisas ruins, porque o cristão não vai buscar coisas ruins, né? Partimos desse pressuposto, né? Mas talvez coisas boas mesmo estejam atrapalhando. Não é o caso aqui que a capa atrapalhasse, mas enfim, né? Você aproveitou um gancho homilético aí, né? Sim. Então ele larga algo que passa a ter uma importância secundária para seguir o que é prioritário. Quem? Jesus. Né? E essa impressão desta cura de Bartimeu, né, o filho de Timeu, nos discípulos, porque eles estavam acompanhando todo o trajeto. Jesus estava indo em direção a Jerusalém para morrer. E agora ele traz luz, né, porque ele começou a enxergar, e uma das avenidas da alma são os olhos, então ele começa a enxergar agora, mas eles que não estavam vendo precisavam enxergar. Parece até um paradoxo, uma contradição, né? Gente que que enxerga precisa ver de verdade, e gente que não enxerga começa a ver, e tudo isso num contato com o mestre dos mestres. Para mim me chama a atenção, pastor, que quando Jesus pergunta para Bartimeu, que queres que eu te faça? Ele responde dizendo, mestre. Aqui o termo grego, né, que na verdade no grego aqui aparece uma transliteração da palavra aramaica Rabboni, que seria meu mestre. Então veja, tem um aspecto ainda pessoal aqui. Então ele se dirige a Jesus como mestre, mesmo sendo cego, ele reconhece que aquela pessoa que está diante dele é alguém diferenciada. E havia uma expectativa, né, conforme profecias de Isaías, profecias do Antigo Testamento, podemos mencionar especificamente Isaías 61, verso 1, de que o Messias seria um grande taumaturgo, né? Seria um milagreiro, digamos assim, alguém que curaria as pessoas enfermas, que libertaria os cativos e daria vista aos cegos. E aqui, então, esse homem se apega a essa expectativa messiânica e ele reconhece ali a pessoa que está diante dele sem enxergar, sem ver. Ele reconhece que aquele é o Messias, então ele se dirige, mestre, né? Por favor. Aí Jesus diz, que queres que eu te faça? Parece meio óbvio, né? Numa situação como essa, mas Jesus provoca, né, ali uma profissão de fé. Então aquele homem diz, que eu torne a ver. Então ele passa a enxergar plenamente, ele já enxergava espiritualmente, podemos dizer assim, né? Mas ele passa a ver literalmente e passa a seguir a Jesus. Quando eu paro para pensar nessa pergunta que Jesus faz, né? Que queres que eu te faça? Pode ser que algum telespectador, algum amigo que esteja nos acompanhando, alguma amiga também tenha feito algumas perguntas para Deus e Deus esteja falando para você, fala, que queres que eu te faça? 1 João, capítulo 5, tem um verso muito interessante, 1 João, capítulo 5, lá no finalzinho do Novo Testamento, né? 1 João, capítulo 5, verso 15, que diz assim, e sabemos que ele nos ouve quando... ouve quanto ao que lhe pedimos. Estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Ou seja, nós podemos confiar de que Deus ouve as nossas orações, que Jesus ouve as nossas orações. Como intercessor, né? Ele medeia entre nós e Deus. Então, ele está diante do Pai ali, intercedendo por nós. Então, nós podemos ter a garantia de que, se nós pedirmos algo, né, em conformidade com a vontade dele, ele atenderá a essa oração. Então, aqui, esse homem, né, viveu essa experiência na prática. Ele enxergou, mesmo sendo cego. Paradoxalmente, os discípulos que tinham a visão física não enxergavam uma verdade tremendamente importante, a de que ele estava indo para morrer. 9 meses antes, Jesus já estava enfatizando, a gente vê nos evangelhos, né? Importa que o Filho do Homem compareça às autoridades, seja morto, etc. Né? Ele repetiu, insistiu nisso, né? E eles tentando, não vai acontecer isso contigo, não, nós queremos ser os ministros, queremos ser as autoridades, né? Então, muitas vezes Deus nos apresenta verdades duras, difíceis, e nós precisamos da visão espiritual para compreendê-las. E muitos mestres de Israel não reconheceram a messianidade de Jesus, né? Então, é importante destacar isso daí, porque essa percepção espiritual, ela vem de uma experiência, né, com Deus. Então, não basta apenas conhecer as Escrituras, porque esse homem era um judeu, possivelmente conhecesse as Escrituras, mas os rabinos, os mestres, os sábios da época conheciam muito mais. Agora, eu fiquei pensando aqui, né? Eu estava ouvindo vocês e que tema que mexe com a gente.
ele pode ser descrito assim, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ele era cego, mas ele ouvia as pessoas que passavam, porque ele era um carente, um necessitado, ele ficava num ponto estratégico para pedir ajuda, pedir alimento e tudo mais. Agora que ele está ali, ele ouviu. A fé vem pelo ouvir. Ele teve fé, ele creu em Jesus como Deus. A gente olhou e tem a lição toda, nosso guia aqui, vem falando de Jesus como Deus. E a gente falou isso muito claro aqui. Em que aspecto Jesus é o segundo Adão? Essa é a pergunta, porque eu estava pensando, a gente está indo para a conclusão da lição, em que aspecto? Porque ele curou. A gente viu que a obra do Messias era a cura. Ele veio para libertar os cativos. Jesus é o segundo Adão? Exatamente, né? Romanos capítulo 5, né? Em Romanos capítulo 5, Paulo vai argumentar isso exatamente dessa forma, dizendo que ele é o segundo Adão. É claro que a natureza de Jesus, ela é única, ela é singular. Ninguém mais é plenamente Deus e plenamente homem, mas em alguns aspectos, Jesus se assemelha a Adão. Por exemplo, quando nós falamos da natureza de Jesus, ela se assemelha à natureza de Adão antes do pecado. Então, Jesus vem, né, encarna como um segundo Adão para vencer onde Adão falhou. Então, Só que debilitado por uma história, por uma herança, né? Exatamente. Por isso que eu digo que, nesse aspecto, ele é semelhante à natureza de Adão antes do pecado. Mas, na verdade, a natureza de Jesus é singular. Ela é única, né? Ninguém teve uma natureza semelhante. Então, nesse aspecto, com relação ao pecado, ele era igual a Adão antes da queda. Ou seja, ele veio puro, porque o sacrifício tinha que ser perfeito, tinha que ser puro. Então, Jesus veio para vencer onde Adão havia falhado. Ele era aquele descendente que havia sido prometido lá em Gênesis 3, verso 15, porque nós começamos falando da queda, certo? Onde o primeiro casal havia falhado. Mas logo depois da falha, veio a solução divina. E Deus falou, né, para a mulher que ela teria um descendente e que esse descendente deveria esmagar a cabeça da serpente. Ou seja, aí tem um trocadilho, né, que esse descendente deveria ferir a cabeça da serpente e a serpente deveria ferir o calcanhar daquele descendente. E o termo ali usado em ambas, para se referir a ambas as pessoas, né, é o mesmo no hebraico, que é shuf. E a ideia de ferir aí é a ideia de uma ferida mortal. Ou seja, para acabar com a serpente, o descendente também teria que ser ferido, mas com uma ferida assim de morte. Então ele venceria a serpente dando a própria vida. Jesus venceu. Graças a Deus. Venceu aonde Adão... Aí que está o ponto, né? Alguns dizem, mas Jesus não sabe o que é ser tentado para tomar uma cerveja, para fumar um cigarro, para ir a uma balada. Jesus não veio ser tentado em tudo que nós somos tentados no século XXI. Ele veio para vencer onde Adão caiu, na desconfiança de Deus, na questão do apetite. E no deserto da tentação, ele passa por isso, né? Ele foi tentado. Só que com a desvantagem de 4.000 anos de decadência física, né? Como você, um contexto pastor, também mencionou. deturpado, né? Não era um jardim, era um deserto. Então, Jesus veio com toda a desvantagem possível, né? Tecnicamente, alguns discutem sobre pré-lapsarianismo, pós-lapsarianismo. Na verdade, se pensarmos bem, Jesus, ele traz as duas coisas em si, né? Porque, moralmente, ele tinha a natureza de Adão antes da queda. Ele veio perfeito, mas ele foi, embora não infectado, ele foi afetado pelo pecado. Em que sentido? Ele sentia fome, sentia frio, sentia solidão, todas as mazelas pelas quais nós também passamos. Ele só não tinha tendência para o pecado. Exatamente, era uma natureza diferente, né? Não tinha inclinação para isso. Mas então ele tinha fisicamente esse pós-lapsarianismo e, moralmente falando, em sua natureza, né? Ele era pré-lapsariano, digamos assim. Sim, né? Antes do lapso, né? Antes da desobediência. Antes né? da queda. Antes da queda, antes do pecado. E interessante demais, então Jesus é o segundo Adão. E isso fica claro. Há alguma outra lição do mestre dos mestres que vocês gostariam de frisar para a gente concluir aqui o nosso Lições da Bíblia de hoje? Para mim, um ponto que eu destacaria é que Jesus está sempre com os braços abertos, né? Então, a mensagem bíblica é inclusiva. Então, ele sempre está esperando, né, que aquele filho que se afastou ou aquela pessoa que nunca o conheceu se aproxime. Então, acho que a grande lição que ele nos deixou aqui é que Deus busca incansavelmente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Obrigado. Então, se alguém está longe de Deus nesse momento, dos caminhos de Deus, ela não precisa se sentir perdida. Ela pode ir em busca do pastor porque ela vai encontrar o redil, ela vai encontrar ali um pastor com os braços abertos para recebê-la. Obrigado, pastor André. Eu vou na mesma... Em 15 segundos. Ok, eu vou ler então o convite do mestre. Ele diz assim em Mateus 11, 28 e 29, né? Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados,
eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma. Aprendam de mim. Se nós aprendermos que Ele é o nosso pastor e salvador, nós teremos descanso para a alma. Obrigado, amigos. Que Deus os abençoe. E a você, amigo, eu quero lembrá-lo que na próxima semana nós vamos estar juntos aqui no Lições da Bíblia, porque Jesus veio para buscar e salvar aquilo que estava perdido. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, continue acompanhando o Lições da Bíblia, porque a Bíblia está mais viva do que nunca.